Irmãos, mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor, dando continuidade à nossa série de exposições no livro dos Salmos. Hoje pela manhã já meditamos no Salmo de número 3 e agora pela noite no Salmo de número 4. E diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi ao mestre do canto, com instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém, irmãos, é a palavra do nosso Deus, que o Senhor nos edifique através dela. Diferentemente do Salmo de número 3, o Salmo de número 4, em seu título, ele não nos traz nenhuma informação a respeito do contexto em que o Salmo ocorreu. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 4, por ter alguns temas semelhantes com o Salmo 3, ele foi escrito no mesmo contexto em que Davi também estava fugindo de seu filho Absalão. Contudo, nós não temos informações suficientes para falar a respeito disso. E na verdade, irmãos, Davi ele foi um homem que nós sabemos, um homem de dores, um homem que é experimentado nos sofrimentos. Ele passou por diversas circunstâncias de angústias. Ele passou diversos momentos em sua vida onde a sua vida era confrontada com a vida dos ímpios. E então nesse salmo é isso que nós vemos, como nós falamos hoje pela manhã, que esse primeiro livro dos Salmos, esses primeiros 41 salmos, eles vão falar muito a respeito do contraste da vida do santo e da vida do ímpio, da vida do justo e da vida do injusto. E mais especificamente, esse salmo de número 4, ele vai querer trazer contrastes práticos na vida cotidiana, a diferença da vida de um santo para a vida de um ímpio. É mais ou menos como se o Salmo 4 ele fosse o Salmo primeiro, onde fala a respeito da vida dos justos e da vida dos ímpios, sendo que de uma forma mais prática. O Salmo primeiro nós não temos nenhuma circunstância, ele é dado mais como um salmo didático, mais genérico, não fala da ocasião específica em que o salmo foi escrito. Aqui no Salmo 4, apesar de não sabermos qual é a ocasião específica, nós vemos claramente que Davi está falando de uma situação que ele passou em sua vida. E através dessa situação que Davi vivenciou, nós vemos como é a diferença, quão diferente é a vida de um santo, a vida de alguém que realmente quer colocar Deus, que tem Deus no centro de sua vida, e a vida de alguém que simplesmente despreza a Deus. No versículo 1, nós já vemos uma grande diferença entre um santo e um ímpio. O salmista Davi ele fala, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi, ele clama ao Senhor em oração, e assim como nós vimos também no Salmo de número 3, ele clama no imperativo, é como se ele estivesse dando uma ordem a Deus, como se ele estivesse dizendo, Senhor, o Senhor tem que me responder, me responda, Senhor. Isso não significa, irmãos, que Davi ele está sendo arrogante, que Davi ele não está se humilhando e se submetendo a Deus, pelo contrário. Se nós olharmos para o final do verso 1, ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista Davi ele diz, responde-me, Senhor. Mas ele termina dizendo, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmãos, é muito triste porque, veja, a primeira coisa que distingue um piedoso, um cristão verdadeiro, de um falso cristão ou de um ímpio, é porque o cristão ele tem uma vida verdadeira de oração. Ele clama ao Senhor. É triste porque uma das partes mais amadas pelos cristãos da Bíblia é o livro dos Salmos, onde em sua grande parte, em sua maioria, basicamente todos eles são orações. E veja, irmãos, como podemos amar, olhar e ler para as orações que outros homens fizeram e isso não fazer com que nós também vivamos uma vida de oração ao nosso Deus.
Veja, o que distingue um cristão de um não cristão, em primeiro lugar, é porque o cristão ele ora, o cristão ele depende de Deus, e ele depende de Deus justamente dessa forma que Davi coloca aqui no Salmo, desesperadamente. É por isso que ele clama ao Senhor dessa forma, é porque ele está desesperado, ele precisa que Deus haja, ele precisa da presença e do auxílio divino em sua vida. Se nós formos olhar, até o próprio Senhor Jesus nos ensinou a falar dessa forma na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, que Ele nos ensina. O Senhor ele nos ensina a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Todas essas frases estão igualmente no imperativo, também são ordens, mas isso não significa que o Senhor está nos ensinando a ordenar a Deus. Mas isso significa que nós devemos ter Deus como nossa única fonte de que nossas necessidades sejam supridas, e por isso que nós clamamos ao Senhor dessa forma. Veja que o Senhor Jesus ele nos ensina a clamarmos a Deus assim, porque deve ser um desejo do nosso coração que Deus seja glorificado em nossa vida. Ele nos ensina a dizer: venha o teu reino, porque o desejo do nosso coração deve ser de que o reino de Deus venha sobre essa terra. E Davi ele fala: responde-me, Senhor, Deus, justiça minha. É porque ele quer ver a glória de Deus em sua vida, ele quer ver a glória de Deus nesse mundo injusto. É por isso que ele chama a Deus de justiça minha. É por isso que ele se refere a Deus dessa forma. Porque Davi ele sabe que nesse mundo aqui ele não consegue encontrar a justiça de forma perfeita. Como nós vimos no Salmo 2, os juízes da terra eles são advertidos para obedecerem a Deus. De forma geral, os juízes eles deveriam refletir o caráter justo de Deus. As decisões dos nossos tribunais deveriam refletir a justiça de Deus. Mas infelizmente nesse mundo caído, em muitas ocasiões da vida, nós passaremos por circunstância em que não encontraremos nesse mundo justiça alguma. E isso nos deve levar até Deus, assim como levou Davi à presença de Deus. E devemos clamar: o Senhor é que é a minha justiça. E o fato de Davi se referir assim a Deus, chamando Deus de sua justiça, isso é algo muito profundo. Isso significa justamente que Davi vai buscar em Deus que as coisas justas aconteçam na sua vida, que ele não sofra a injustiça. Mas é algo mais profundo do que isso. O fato de nós dizermos que Deus é a nossa justiça significa que nós sabemos que em nós mesmos nós somos injustos. Nós sabemos que em nós naturalmente não há justiça. Apesar de nós termos tanta justiça própria e nos acharmos tão cheios de direito, na verdade nós somos injustos, nós somos pecadores. E quando nos achegamos a Deus, clamando de que Ele é a nossa justiça, nós reconhecemos que se há alguma justiça em nossa vida, ela provém de Deus. O apóstolo Paulo ele afirma que Jesus Cristo, no Evangelho, Deus ele se fez para nós justiça. O Senhor Jesus ele foi feito justiça de Deus para nós. Veja que a obra de Cristo, irmãos, a salvação que Ele nos concede, tanto faz com que nós sejamos justificados, ou seja, nossos pecados sejam perdoados e Deus nos considere justos, como também isso transforma a nossa vida e faz com que nós consigamos agora passar a sermos justos. Em buscar o Senhor, isso deve nos fazer justos, mas isso deve nos levar à humildade, como ele diz: Senhor, pela tua misericórdia, escuta a minha oração. A palavra misericórdia, esse atributo de Deus, a sua misericórdia, ele só pode ser concedido a alguém que é miserável, como o próprio nome já indica. Então, se nós clamamos a Deus, mesmo sabendo que Ele é a nossa justiça, nós devemos clamar isso pela misericórdia dEle. É pela misericórdia de Deus que o Senhor cuidará de nós, não porque há justiça em nós, mas porque Deus, Ele é para nós a nossa justiça. Se há alguma justiça em nós, irmãos, nós devemos reconhecer que Deus é quem tem concedido isso a nós. Deus é quem, se pela sua misericórdia nós conseguimos ser justos em algumas ocasiões em nossa vida, é o nosso Deus quem, na sua misericórdia, faz com que assim nós hajamos. Irmãos, se nós somos realmente cristãos verdadeiros, nós devemos buscar o Senhor, e buscar o Senhor sabendo que Ele é a nossa justiça, e buscar o Senhor também com o coração agradecido a Deus por tudo que Ele já fez a nós. É isso que Davi ele indica quando ele fala: ó Deus da minha justiça, na angústia me tens
aliviado. Veja que Davi ele está clamando a Deus, ele clama para que Deus o escute, mas ele já reconhece que Deus já o escuta, ele sabe que Deus já age em sua vida. Irmãos, não há nenhum momento em que nós devemos nos achegar a Deus, em que nós vamos suplicar, que nós não tenhamos motivos nenhum para agradecer. Se nós pararmos para pensar, irmãos, só o Senhor abrir os nossos olhos e fazer com que o nosso coração se incline a Ele em oração, o Senhor já tem agido em nosso favor, o Senhor já está sendo misericordioso para conosco, o Senhor tem nos aliviado na nossa angústia. Irmãos, isso é fantástico, porque se tem uma coisa que diferencia o cristão do não cristão, é porque o cristão ele pode ser aliviado, ele pode sentir alívio na sua angústia. E o que é angústia, irmãos? A angústia representa um dos sentimentos mais terríveis que um ser humano ele pode sentir. Veja, a angústia é uma dor profunda, é uma dor inconsolável. Mas ainda assim, a gente pode ser aliviado por Deus, mesmo em meio a essa dor inconsolável. A angústia é um momento onde nós nos sentimos sozinhos. Mesmo em meio a multidões, nós nos sentimos sozinhos quando estamos angustiados. E o Senhor é o Deus que tem essa capacidade de nos aliviar no momento da angústia. E assim Ele tem feito conosco. A angústia é uma dor que nós sentimos tanto no nosso corpo quanto na nossa alma. E é apenas Deus que tem essa capacidade de tanto nos dar o alívio físico quanto o alívio espiritual. Veja, irmãos, que consolo nós sermos cristãos. Nós sabemos que nós temos um Deus a quem recorrer e que, na verdade, Ele já tem agido em nosso favor. Que, na verdade, nós já temos motivos de gratidão a Ele. E deve ser nesse espírito que nós devemos buscar ao nosso Deus. Mas, diferentemente, irmãos, do cristão que tem uma vida de oração com Deus, que Deus é o centro da sua vida, os ímpios, eles vivem completamente diferente. E é isso que nós vemos no versículo de número 2. Veja, Davi, ele primeiro fala com Deus no versículo 1, e os seus sentimentos são tão profundos que só Deus pode descortinar o que há no seu coração. Mas o pensamento do homem ímpio, do perverso, é algo tão superficial, que mesmo Davi sendo apenas um homem, ele não sendo Deus, ele consegue olhar para o ímpio e saber o que está no seu coração. Veja, é isso que ele fala no versículo 2, ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira. Vejam, irmãos, que Davi, ele olha para o ímpio e diz: olha, a forma de vocês de viver é diferente da forma de alguém que tem buscado a Deus. A forma de vocês de viver é uma vida que tem transformado a glória em vexame. O que significa isso, irmãos? No Salmo de número 3, Davi ele se refere a Deus como sendo a sua glória. E aqui, igualmente, da mesma forma, ele se refere à palavra glória para falar de Deus. Na verdade, o que Davi está dizendo é que os ímpios, a forma que eles vivem, eles fazem com que Deus pareça não significar coisa nenhuma. A glória de Deus é transformada em vexame se nós olharmos para a vida dos ímpios. É isso que eles estão tentando passar com a vida deles. Veja, irmãos, perceba que o que vai diferenciar um cristão de um ímpio não é que o ímpio ele vai viver o tempo todo cometendo pecados terríveis que escandalizam a sociedade, não é que necessariamente ele vai ser um corrupto, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer coisas terríveis nesse mundo. A coisa mais terrível que um ímpio ele pode fazer nesse mundo é pegar a glória de Deus e tratar ela como se não fosse nada. Vejam, irmãos, nós podemos ignorar a Deus completamente. E isso é a maior perversidade que nós podemos fazer como seres humanos. Veja, se ser um cristão é você viver uma vida de oração, você ter um relacionamento íntimo com Deus. Se eu e você, a gente não busca a Deus. Se eu e você, a gente vive uma vida em que Deus é desconsiderado. Isso significa que nós estamos vivendo como esses ímpios, irmãos. Eles pegam a glória de Deus e transformam em vexame. A outra coisa que Davi vai dizer a respeito deles é que eles amam a vaidade. Ou seja, não significa necessariamente que eles amam os pecados mais terríveis. Novamente, a gente tem um conceito muito errado do que é ser santo. Você viver uma vida para Deus não significa que você é uma pessoa que faz tudo certinho. Significa que você é uma pessoa que ama a Deus. Se você ama qualquer outra coisa, se qualquer outra coisa é o objetivo da sua vida, significa que você ama a vaidade.
Porque é isso que a palavra vaidade significa. Significa algo passageiro, algo pequeno, algo vão, algo que agora está e amanhã não estará mais. Quando você coloca o seu amor nas coisas desse mundo, você apenas está amando vaidade. É isso que Salomão nos ensina em Eclesiastes. Vaidade de vaidade, debaixo desse sol, tudo é vaidade. É por isso que nós devemos elevar os nossos olhos acima do sol e buscarmos ao Deus, o Deus que é nossa justiça. Se nós amamos a vaidade, se nós vivemos para esse mundo, ou a outra coisa que ele coloca aqui, a vida do ímpio, é que eles buscam a mentira. E buscar a mentira, irmãos, é justamente isso. Está andando em conjunto de amar a vaidade. Quando eu e você, a gente ama as coisas que não são a Deus. A gente transforma a glória de Deus em vexame, porque as pessoas olham para a nossa vida e a única coisa que elas vão ver é uma mentira. A nossa vida vai estar mostrando para as pessoas à nossa volta que Deus não é importante, que Deus não tem importância nenhuma. Irmãos, um cristão, hoje em dia, ele deve tomar muito cuidado com as formas de entretenimento que nós temos nesse mundo. Quando nós vamos assistir um filme, um seriado, um cristão ele deve escolher com muito cuidado. Por conta de toda a pornografia, por conta de toda a imoralidade que há em muitos filmes e muitos seriados. Mas a maior desgraça e a maior maldade que Hollywood e que esse mundo tem construído, se você olhar para os filmes, para os seriados que passam, nem todos eles vão estar blasfemando o nome de Deus, nem todos eles vão estar falando declaradamente algo contrário à palavra de Deus. Mas o pior de tudo, a pior coisa que nós temos aprendido com filmes e seriados e entretenimento de forma geral é a esquecer de Deus. Quando no nosso entretenimento, irmãos, isso nos desvia, isso nos leva para longe de Deus. Quando a gente olha nos filmes e nas coisas, você não vai encontrar Deus ali de forma nenhuma. A vida que Hollywood, que o mundo nos ensina a viver, é uma vida onde Deus não é importante, onde Deus não tem importância nenhuma. E isso, irmãos, é o que transforma a glória de Deus em vexame. Isso é que é amar a vaidade, isso é que é buscar a mentira. É quando Deus não é o centro de nossa vida. É isso que nós estamos fazendo. Você pode viver uma vida digna diante dos homens, você pode ter o seu emprego, o seu trabalho, você pode ter a sua família, você pode ter os seus amigos, você pode viver uma vida pacata. Mas se Deus não tem sido o centro da sua vida, você tem transformado a glória de Deus em vexame, você tem amado a vaidade e você tem buscado a mentira. Mas, diferente disso, a vida do cristão, Davi ele retrata no versículo 3 novamente, em contraste com a vida do ímpio, ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Veja, apesar dos ímpios, apesar das pessoas de modo geral, elas estarem vivendo de uma forma, de uma vida que Deus não é o centro, apesar da forma que eles vivem, que eles nos ensinam a viver, é que Deus é irrelevante. Não há diferença nas formas de vidas que a gente viver. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina, Davi ele traz para nós essa verdade de que Deus distingue para si o piedoso. Por mais que os homens não possam fazer distinções, para eles qualquer vida é um estilo de vida, nas vidas de vaidade que eles levam, Deus ele distingue para si o piedoso. E como é que Deus distingue para si o piedoso? Ele explica no mesmo versículo, ele diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Veja, irmãos, que diferença faz eu e você, a gente ter uma vida, um relacionamento verdadeiro com Deus. A gente tem a quem recorrer, o Senhor escuta quando nós clamamos. Que maravilha! O Senhor de toda a terra, Ele inclina os seus ouvidos para nós, para ouvir o clamor do nosso coração. O Senhor escuta a nossa voz, o Senhor escuta o nosso clamor, o Senhor tem nos aliviado na nossa angústia. O Senhor distingue para si o piedoso. Irmãos, não adianta nós buscarmos viver uma vida de vaidade. A gente não vai ser julgado pelos homens. A gente fala, as pessoas falam, só Deus pode me julgar. E essa é a pior coisa que pode acontecer comigo ou com você. É só Deus é quem pode nos julgar. Isso é verdade. A questão é que Deus é um justo juiz. E a forma que a gente tem vivido, Deus ele vai distinguir o piedoso. Deus ele vai distinguir aqueles que têm buscado a sua justiça em Cristo, aqueles que têm colocado o Senhor Jesus como sua única esperança e aqueles que têm amado a vaidade e buscado a mentira. O Senhor julgará todos os homens, o Senhor distingue para si o piedoso. Ele continua então dizendo
Ele diz que outra coisa que diferencia o cristão do ímpio é a forma que o cristão ele se ira. Ele diz no versículo 4, irai-vos e não pequei. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Veja, o ímpio, aquele que está longe de Deus, mesmo dentro da igreja, quando ele escuta essas palavras, quando o seu coração é confrontado sobre o fato de que ele tem vivido longe de Deus, ele vai querer continuar vivendo na mentira. Ele vai se irar contra essas palavras que ele escuta. O Senhor fala ao seu coração que você tem vivido longe de Deus e o chama para perto dele agora, nesse momento. E você pode agir como um ímpio e continuar se irando contra essa mensagem do Evangelho, contra essa mensagem que lhe machuca, mas que quer lhe salvar. Você pode continuar correndo para longe de Deus, vivendo distante do Evangelho dele. Você pode continuar se irando em seu pecado. Você pode continuar vivendo essa vida longe de Deus. Ele diz, mas olha, na verdade, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, aí você vai ver se realmente você tem vivido uma vida diante do Senhor. Porque, irmãos, é impossível você saber que você vive uma vida longe de Deus, você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e você sossegar durante a noite. Imagina você, irmãos, Deus ele distingue o piedoso, Deus ele julgará o ímpio, Deus ele vai lançar em castigo eterno aqueles que buscam a vaidade, aqueles que transformam a glória de Deus em vexame, aqueles que amam a vaidade e buscam a mentira. E se você consegue ouvir isso e continuar caminhando para longe de Deus, você não entendeu ainda o que você está ouvindo. Porque, na verdade, quem deve viver em angústia, e não ser consolado em momento nenhum de sua vida, é aquele que vive distante de Deus. A pessoa que não busca a Deus e ela vive honestamente, de acordo com os seus pensamentos, ela vive honestamente, ela sabe que ela está longe de Deus, ela não mente a respeito desse fato. Ela não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e sossegar. Mas diferente disso, o cristão, a forma que ele se ira, e perceba, irmãos, que o texto, o salmo aqui não nos ensina que se irá é uma coisa necessariamente pecaminosa. Ele diz que nós podemos e que nós devemos nos irar. Ele diz, irai-vos e não pequeis. E essas palavras são citadas no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios, e o apóstolo Paulo nos ensina como é que a gente pode se irar sem pecar. Ele diz, irai-vos e não pequeis, não deixeis o sol cobrir a sua ira, o sol se pôr sobre a sua ira. Veja, significa, irmãos, que apesar da ira, ela não seria um sentimento necessariamente pecaminoso. Se nós deixarmos ele por muito tempo em nosso coração, ele vai nos dominar. E certamente essa ira, que pode até ter começado de uma forma justa, ela vai se transformar numa ira injusta, vai fazer com que nós comecemos a odiar, essa ira vai se transformar em ódio, ou senão, essa ira vai se transformar em justiça própria. E a gente, quando se sentir injustiçado, a gente vai se irar e a gente vai se sentir superior e no direito de pecar contra as outras pessoas. Mas existe outra forma, irmãos, que nós podemos nos irar, e essa é a forma mais saudável de todas. E acredito, inclusive, que Deus ele criou esse sentimento de ira e colocou em nosso coração para que nós possamos vivenciá-lo dessa forma. Nós devemos nos irar contra o nosso pecado. Nós devemos nos irar contra as nossas ações que nos levam para longe de Deus. É assim que nós iremos nos irar e nunca pecar. É quando a nossa ira se levantar contra o nosso pecado. Nós nos achamos tão justos, irmãos. Nós somos cheios de justiça própria e de ira, quando na verdade eu e você, a gente deveria se irar acima de qualquer outra coisa contra o nosso próprio pecado. É isso que deve nos indignar o fato da gente poder ouvir aqui, ler essas palavras e a gente saber que ainda não se conforma com ela perfeitamente. A gente, como cristão, a gente reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, e isso angustiar o nosso coração, isso nos entristecer ao ponto de que nós fiquemos irados e não queiramos mais viver desse jeito. Tá bom, nós devemos nos cansar, já basta o tanto de pecado que nós cometemos, já basta as vezes que nós buscamos uma vida longe de Deus, já basta os dias e as semanas e talvez até os meses e anos que nós conseguimos passar longe de Deus em oração. Nós devemos nos irar contra essa atitude,
contra esse nosso coração que nos leva para longe de Deus e buscar nele um coração que queira e que deseje a sua vontade. Então, Davi continua e ele diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Perceba, Davi agora ele fala tanto com o ímpio quanto com o justo. Só há uma atitude para nós, independente de se somos crentes ou se ainda não somos crentes, nós devemos oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Nós sabemos que agora Jesus Cristo já derramou o seu sangue na cruz. Nenhum sacrifício mais é necessário para o perdão dos nossos pecados. Então nós devemos confiar no sacrifício que já foi feito por Cristo. Veja, a única solução para os nossos problemas, a nossa ira, ela vai ser justa se ela nos levar para mais perto de Cristo. Se nós nos cansarmos de sermos desse jeito que nós somos. E nós buscarmos agora em Cristo um arrependimento verdadeiro. Oferecer sacrifício de justiça e confiar em Deus significa que nós abrimos mão agora da nossa justiça própria, porque a nossa justiça própria é uma justiça falsa. O único sacrifício de justiça verdadeiro é o de Cristo. Nós vamos então desistir do nosso conceito. Não importa se a gente concorda com tudo que a palavra de Deus fala ou não, a gente vai se submeter a ela do mesmo jeito. Veja, não é mais o meu conceito, não é mais o meu jeito de viver. Se estamos em Cristo, agora nós vamos buscar viver para a glória de Deus. Nós vamos buscar nos submeter à sua palavra. Nós vamos oferecer o sacrifício de justiça e confiar que Cristo, que o que ele fez é suficiente para nós. Nós vamos buscar a Cristo e nele a solução dos nossos problemas. É somente quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo que nós vamos conseguir realmente e sinceramente orar a Deus, clamar ao Senhor com o nosso coração. É muito fácil, irmãos, nós vivemos um falso cristianismo. Nós até buscarmos uma vida religiosa, nós até falsamente orarmos, mas a palavra de Deus fala que verdadeiramente nós só podemos orar em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus significa nós desistimos do nosso próprio conceito, nós desistimos de quem nós somos, nós desistimos da nossa vontade e nós só vamos buscar aquilo que for de acordo com a vontade de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos, é a vontade dele que nós buscaremos agora. Essa é a vida, isso é o que distingue um cristão verdadeiro de alguém que não é um cristão verdadeiro. Irmãos, veja que é interessante porque os ímpios eles podem até buscar ouvir esse conselho aqui, ouvirem Davi falando aqui a palavra do Senhor, nos chamando para oferecer um sacrifício de justiça, e os ímpios podem dizer, realmente, eu vou buscar esse Deus, mas eles vão buscar a Deus apenas superficialmente, com interesses próprios. Veja que é exatamente isso que Davi fala no próximo versículo. No versículo 6 ele diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, ele está dizendo, os ímpios, muitos só estão preocupados no seu bem-estar passageiro. E se eles puderem, se alguém chegar com essa mensagem do Evangelho, dizendo que eles vão poder ter paz agora porque eles têm Cristo, eles até vão querer buscar esse Cristo. Eles já se decepcionaram tanto na sua vida, na sua busca vaidosa e pela mentira, que eles até se submetem a uma busca superficial a Cristo, mas no final das contas eles só querem buscar a Deus para que o bem seja feito a eles. Veja, eles, como é que a gente vai conhecer o bem? Como é que eu vou poder ter alívio? Como é que eu vou poder ter descanso? E eles vão buscar a Deus apenas com esse interesse. Com interesse superficial em Cristo. Na verdade, o que eles querem é o seu bem-estar físico, é o seu bem-estar financeiro, é o seu bem-estar amoroso. Eles estão insatisfeitos com o caminho que a vida tem levado a eles até hoje. Eles têm visto que não têm conseguido alívio, não têm descanso em suas vidas, e eles podem até buscar a Deus, mas na verdade a única coisa que está no seu coração é de querer o seu bem-estar natural. Veja, irmãos, eu e você a gente deve buscar a Cristo pelo que Ele é. Eu e você a gente deve buscar a Cristo porque Ele é digno de que nós o busquemos, independente da recompensa que nós iremos alcançar. Veja, esse é o sentimento do salmista, de Davi. Enquanto muitos dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Davi ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Veja a preocupação do homem piedoso, a preocupação de Davi, desse cristão verdadeiro. A preocupação dele é de que Deus esteja já sempre diante dele, é de estar sempre na presença de Deus. Veja, a preocupação dele é, Senhor, levanta a luz do teu rosto.
Ou seja, ele quer que a face de Deus esteja virada diante dele. Ele quer ter um relacionamento face a face com Deus. Mais especificamente, irmãos, esse termo, a luz do teu rosto, é um termo que era usado na bênção araônica, ou seja, no culto a Deus. O culto era encerrado quando o sacerdote, ele depois de fazer o sacrifício, ele estendia suas mãos e ele pronunciava a bênção araônica. Ou seja, Davi, ele está dizendo aqui que ele quer cultuar a Deus. Irmãos, se somos cristãos verdadeiros, outra coisa que vai nos identificar como cristãos nesse momento é se no nosso coração nós sentimos saudade do culto verdadeiro e presencial ao Senhor. Veja, Davi, ele não está preocupado com o seu bem físico, ele não está preocupado com o seu bem material, ele está preocupado em cultuar a Deus, ele está preocupado em um relacionamento próximo com Deus, ele está preocupado em estar, em viver, em entrar na presença santa de Deus. Essa deve ser a preocupação dos cristãos. Irmãos, a minha preocupação dia após dia, semana após semana, enquanto estamos longe do culto ao Senhor, é se o meu coração, é se o seu coração, se ele está se conformando, se ele está ficando satisfeito em apenas ouvir uma pregação distante e a gente viver do nosso jeito e a gente não precisar mais ir para a igreja. Ou se realmente o nosso coração está angustiado e o nosso desejo é que o Senhor, ele estenda a luz do seu rosto sobre nós novamente, que nós possamos cultuar Ele. Irmãos, nós não podemos descansar, não podemos viver em paz enquanto não nos for permitido entrar na presença do Senhor novamente em adoração plena. Isso que nós estamos fazendo aqui, ouvindo uma pregação, não é cultuar a Deus. Cultuar a Deus é quando o corpo de Cristo se reúne como um só e lá nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade como um só corpo, aqueles que foram remidos por Cristo Jesus. Quem não sente falta disso, irmãos, certamente não é um cristão. Se arrependa do seu pecado se o seu coração está conformado com a situação presente. Busque ao Senhor e busque para que Ele restaure a nossa sorte e a gente possa cultuá-lo plenamente. A preocupação de Davi é essa. Enquanto os ímpios estão preocupados em o bem, o seu bem-estar financeiro, amoroso, passageiro aqui, enquanto eles estão vivendo nessa terra, amando a vaidade, buscando a mentira, o cristão verdadeiro, ele quer a presença de Deus em sua vida. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é irônico? Sabe o que é interessante em tudo isso? É porque, veja o que ele fala agora no versículo 7. Ele diz, Senhor, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Vejam, irmãos, os ímpios estão procurando o bem material aqui nessa terra. Eles estão preocupados com o aqui e o agora. Estão preocupados com o que é passageiro, estão preocupados com a vaidade. Mas Davi, ele diz que Deus coloca mais alegria no coração dele do que os ímpios sentem alegria quando há fartura de vinho e de cereal. Perceba que Davi, ele não fala que a fartura do pão e da água. Veja que ele não fala que os ímpios estão satisfeitos com as necessidades básicas sendo satisfeitas. Ele diz, olha, quando eu estou na presença do Senhor, quando eu estou diante de Deus, quando eu vivo diante do meu Senhor diariamente, quando eu cultuo a Ele, quando eu estou na presença do meu Deus, há mais alegria no meu coração do que os ímpios quando ele tem tudo do bom e do melhor nessa vida, quando há cereal e quando há vinho. Veja, Davi, ele tem mais alegria em seu coração do que a maior alegria que o mundo possa dar a qualquer ímpio que seja, simplesmente por ele estar na presença de Deus. Irmãos, eu e você, nós nos sentimos dessa mesma forma que o salmista. Esse sentimento de Davi é o sentimento que está no nosso coração, que a gente simplesmente tendo Deus, a gente pode dizer, quem tenho eu no céu, Senhor, senão a ti somente? E se eu tenho o Senhor no céu, quem eu mais quero na terra? Veja, será que a presença de Deus é suficiente para nós? Será que nós temos, ou melhor, não só suficiente, irmãos, mas nos preenche completamente a presença de Deus? Ou será que nós somos como os ímpios, que a nossa alegria está baseada no cereal e no vinho? Quando nós temos o melhor dessa terra é que nós nos sentimos felizes. Irmãos, veja que nós podemos ser religiosos
E ainda assim, o desejo do nosso coração ser igual ao dos ímpios. E o que vai diferenciar isso, irmãos, é se Deus é o maior prazer do nosso coração ou não. Deus, ele coloca mais alegria no coração dos seus filhos do que os ímpios sequer podem imaginar sentir uma alegria como essa. E o salmo então termina, irmãos. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Ele diz: porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Interessante, porque no salmo número 3 nós vimos uma expressão parecida. Ele diz que ele se deita, ele vai deitar-se e que ele acorda porque o Senhor o sustenta. Ele estava querendo enfatizar no salmo 3 que ele dependia do Senhor para sustentar a sua vida. Mas agora no salmo número 4, irmãos, ele termina com algo até muito mais profundo do que isso. Ele diz: o Senhor não apenas me sustenta, como o Senhor faz muito mais do que isso por mim. O Senhor, ele me concede a sua paz, ele me concede descanso. Perceba, irmãos, que em todo o salmo aqui há uma busca. Davi, ele estava com seu coração angustiado e diz que o Senhor já tem aliviado o seu coração. Os ímpios também estão numa busca, eles estão numa busca por prazer, pelo seu próprio bem, pela vaidade, e eles encontram apenas a mentira. Irmãos, obviamente esse deitar-se aqui, pegar no sono e dormir em paz, aponta para diariamente eu e você, a gente pode sentir essa paz se a gente tem um relacionamento com Deus. Mas certamente ela também aponta para o descanso eterno dos santos, onde eu e vocês, a gente vai poder descansar eternamente na presença do nosso Deus. A gente vai encontrar, irmãos, aquilo que a gente buscou a vida toda. A gente vai encontrar com o próprio Deus. E os ímpios, irmãos, eles buscaram tantas coisas e no final das suas vidas eles não vão encontrar nada, porque eles estavam buscando vaidade. Tudo que eles buscaram era vapor. A única coisa que eles vão encontrar é a ira de Deus. Eles se iraram e pecaram, e agora eles vão se encontrar com a ira de Deus. Irmãos, então, como nós temos vivido a nossa vida? A nossa vida tem sido uma vida de busca por muitas coisas. Nós temos buscado esse mundo, nós temos buscado vaidade e a mentira, ou a nossa busca tem sido por Deus? Se nós temos buscado a Deus, irmãos, o nosso coração vai estar satisfeito, tanto nessa vida quanto no porvir. Mas se nós estamos buscando tudo à nossa volta, nós não encontraremos nada, a não ser vaidade nessa vida e a ira de Deus no futuro. Cristo, irmãos, é a nossa justiça e é Ele quem fará a diferença, toda a diferença nessa nossa forma de viver. Se nós viveremos de forma ímpia ou se nós buscaremos a Deus como tudo para nós. Que esse seja a nossa busca, irmãos, que esse seja o nosso coração e que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.